Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje a secretária especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, Flávia Piovesan. Mestre e doutora em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, Flávia desenvolveu seu doutorado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. É professora de Direito da PUC São Paulo e procuradora do Estado de São Paulo desde 1991. A secretária coordenou e participou de diversos grupos de trabalho de direitos humanos no Brasil e no exterior, inclusive na ONU, e publicou vários livros sobre o assunto. Seja muito bem-vinda, secretária. É um prazer tê-la conosco. Prazer é todo meu, Amanda. Muito obrigada. Secretária, a senhora é mestre e doutora em Direito Constitucional, como a gente viu, mas acabou enveredando por essa área dos direitos humanos, se especializou nesse tema, tem diversos trabalhos publicados e realizados sobre o assunto. Por que especificamente os direitos humanos? Por que a senhora escolheu essa área? Olha, Amanda, eu diria que é a causa da minha vida. Eu estou há 20 anos nisso e eu lembro um querido amigo, professor, Kevin Boyle de Essex, que ele dizia que nos direitos humanos nós temos que estar com hand, heart and head. E eu tento fazer disso uma inspiração, ou seja, a minha trajetória, a minha entrega à causa dos direitos humanos é uma entrega intelectual, pesquisas, estudos. Preparei meu doutoramento na Harvard Law School há 20 anos atrás, defendi doutorado, fiz pós-doutoramento em Oxford há 10 anos, realizo estudos no Max Planck Institute na Alemanha, sempre buscando aprofundar esses estudos, lecionando em vários programas de pós-graduação. E, além disso, o ativismo, hand. Eu sempre tive muito vínculo com os movimentos sociais, buscando fazer com que meu saber pudesse ter uma utilidade para a emancipação, para a luta, por dignidade, por justiça, por respeito. E o heart, que é a paixão pela causa. E eu vejo que muitos dos meus colegas, seja no ativismo, na academia, comungam desta mesma paixão. No fundo, é quase uma entrega de vida. E, no entanto, direitos humanos é visto de forma pejorativa por uma parte da sociedade, né? Como é que a senhora responderia aos críticos, aos que dizem que os direitos humanos é proteger bandido, né? Para os humanos direitos. Para os humanos direitos, exatamente. Como é que a senhora responderia a essas até, Amanda, críticas? essa é a primeira aula que eu ministro nos meus cursos da PUC, da graduação e da pós, é justamente esse debate. Direitos humanos, conceito e preconceito. Porque com a devida informação, ninguém pode ser contrário a direitos humanos. Porque direitos humanos são direitos de todos, a uma vida digna. Há direito à liberdade de expressão, acesso à saúde, alimentação, trabalho, meio ambiente, cultura, respeito às liberdades todas, de religião, à integridade física, direito à vida, segurança. Ninguém pode ser contra direitos humanos. Então, o que há, eu creio, é uma visão muito equivocada ainda, que na Secretaria de Direitos Humanos, eu agora digo que eu sou professora há 25 anos, estou secretária há pouco mais de 6 meses, mas um dos vértices da nossa atuação é fomentar uma cultura de afirmação de direitos humanos, em todas as frentes. Seja nas universidades, nós fechamos um pacto universitário pelos direitos humanos, na CAPES, com mais de 60 universidades aderindo e elaborando plano de ação, investindo em direitos humanos no ensino, pesquisa e extensão. Vamos agora enfrentar o mesmo desafio no ensino básico, com secretários de Estado, também com a área jurídica, com a ministra Carmen. Nós vamos premiar as sentenças que transformaram vidas, ou seja, 13 categorias no campo de direitos humanos, de sentenças que aplicaram os direitos humanos, seja para defender os idosos, as pessoas com deficiência, as mulheres, combater o trabalho escravo, a tortura, dentre outros temas. Então, nós estamos em todas as frentes buscando fomentar essa cultura. E é uma luta vasta, né? Sem Ampla dúvida, mesmo. é. Agora, secretária, como o Brasil é visto com relação aos direitos humanos na comparação com o resto do mundo, né? Se a gente pegasse os rankings de direitos humanos, de ONGs, de militantes, como é que o Brasil está avaliado, é visto? Eu creio que o Brasil, na comunidade internacional, pela minha experiência, é um país reconhecido pela sua abertura e transparência. Eu me recordo quando o Brasil apresentou o primeiro relatório à ONU sobre o tema da tortura, reconheceu que havia tortura e que políticas públicas estavam sendo desenvolvidas para prevenir e combater a tortura. Mas essa tortura também nunca foi punida, né? Exato. Aí eu me refiro ao regime militar, por exemplo. Sim. Racismo, idem. O Brasil, a partir da democratização, mudou a sua retórica da democracia racial e reconheceu perante a comunidade internacional que há um problema de racismo estruturante. O Brasil é um país racista?
eu entendo que é um país que sofre graves problemas de discriminação racial. Ainda hoje. Ainda, seja a violência que é etnizada, a pobreza que é etnizada. Se você avaliar, por exemplo, as pesquisas do IPEA, 71% dos pobres são afrodescendentes. Se você avaliar, a violência tem como alvo central o jovem negro da periferia. Se você a população avaliar... carcerária, a mesma Exato. coisa, né? Então, acho que o Brasil tem os seus problemas? Tem. Eu creio que eu não consigo imaginar a democracia Estado de Direito sem direitos humanos, nós temos que avançar, mas o Brasil tem esse mérito de reconhecer os problemas que tem e buscar enfrentá-los. Agora, a senhora assumiu a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, como a senhora disse, há pouco mais de 6 meses, ainda quando o governo Michel Temer era um governo interino. E a senhora sofreu muitas críticas, inclusive desses grupos, desses militantes de direitos humanos, que enxergam o governo como um governo mais conservador, sem mulheres, praticamente sem mulheres no primeiro escalão, acho que com a exceção da advogada-geral da União. Mas a senhora respondeu que assumiu para manter os avanços e evitar os retrocessos. E eu devolvo uma pergunta para a senhora. Na sua avaliação, de forma geral, política, social, culturalmente, como a senhora enxerga o governo Michel Temer até agora? É um governo de avanços ou de retrocessos? Eu creio que é um governo que assume numa conjuntura muito delicada. Mas é claro que o impeachment, ainda que eu, pessoalmente, como professora de constitucional, entenda e defenda e defendi isso de forma reiterada. Foi legal? Foi legal, todos os procedimentos foram respeitados. É um crime que tem uma natureza política. Mas existia uma base jurídica sólida? Veja... Porque esse foi o principal questionamento. Exato. Quer dizer, o rito foi respeitado, inclusive foi referendado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, foi estabelecido pelo Supremo Tribunal. Mas havia uma base jurídica sólida? Eu creio que há. Por quê, Amanda? Porque nós temos os crimes tipificados no Código Penal, que aí cabe a leitura estrita, e nós temos os crimes de responsabilidade que são previstos pela Constituição, no artigo 85, com uma abertura bastante aí acentuada. Tanto é que a Constituição, no artigo 85, prevê são crimes de responsabilidade, os atos do presidente que atentem contra a Constituição. Aí é uma interpretação especialmente mais ampla. Contra, e abrem-se incisos. Ou seja, a própria Constituição, eu diria, ela incorpora esse elemento de politicidade. Então, é um crime de natureza política, diversamente do crime do Código Penal, que é uma infração penal comum, que tem que ter todos os elementos caracterizados. Então, é um crime que ele tem um componente político por excelência, pela sua natureza. E é julgado pelas casas políticas, exato, né, pelo Congresso Nacional. A autorização é feita pela Câmara, como nós vimos, quem julga não é o Supremo. É o Senado. É o Senado, o julgamento também é político. Então, é uma fratura, eu creio que... Mas a senhora vê o governo Temer como um governo de avanço, apesar de todas as críticas de que seja um governo conservador, de que seja um governo de retrocesso, até pelos próprios ministros, que escolheu aquela foto inicial dos ministros, todos homens, brancos, mais velhos? Eu aceitei, primeiro argumento, pela causa. Eu não sou uma política profissional, não tenho filiação partidária. A minha filiação de vida é com a causa dos direitos humanos. Entendo que direitos humanos é uma política de Estado e não de governo. E tudo farei e não me arrependo. Estou vivendo uma paz interior, ao menos, com essa decisão, porque todo dia que eu vou à secretaria, eu digo que bom que eu estou aqui com a minha equipe, que é uma equipe comprometida, uma equipe híbrida. Nós trouxemos quadros de fora, novos, mas também pudemos aproveitar muita gente com muita qualidade. E assim é que eu vejo. Quer dizer, que já estava no governo anterior, quase um ato, no governo claro, Dilma? É um ato, inclusive os que coordenam ali a área de proteção e defesa, porque a Secretaria ela é bipartida. Promoção e educação em direitos humanos é uma área, e proteção e defesa, além da ouvidoria. Esses 3 cargos chaves são de pessoas que já estavam na gestão anterior e ganharam toda o meu reconhecimento, a minha confiança pela qualidade do trabalho. Então, veja, eu realmente reputo, e a minha prática, eu creio, também indica isso, que direitos humanos é uma política de Estado. Então, o que eu puder fazer para contribuir para essa política, eu farei, independentemente das críticas. Então, eu não me arrependo, porque nós pudemos manter na Secretaria, que tem uma grande amplitude, os programas exitosos que já existiam, estamos buscando aperfeiçoar outros e estamos inovando a agenda, deixando a nossa marca. Eu, como professora, que sou há mais de 25 anos nessa área, e procuradora, a área da educação, do direito, são as áreas que são mais familiares à minha pessoa. Então, nós tivemos várias iniciativas importantes nessas áreas. Educação e direitos humanos é uma das prioridades. Eu acabo de chegar da CEPAL, numa reunião no Chile,
organizada pelo Grupo de Direitos Humanos da ONU, on Business and Human Rights, e pela CEPAL e pelo Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, sobre esse tema de direitos humanos em empresas, que é outra pauta prioritária. Quer dizer, hoje que nós vemos todo esse pacto pela integridade das empresas, a maior multa paga no mundo em razão de corrupção, neste acordo fechado pela Odebrecht, é momento de mudar a cultura. A causa LGBT me parece fundamental de ser avançada, dentre outras. Então, eu estou, assim, quase que num ato cívico, é assim que eu vejo, olhando grande, olhando para o Brasil e para a causa, buscando deixar uma contribuição. Agora, secretário-ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, a quem a senhora responde, é seu chefe, digamos assim, porque a secretaria ligada ao Ministério da Justiça, é mais conservador, ligado à polícia, foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, é visto por alguns, descrito por alguns como um xerifão, né? É muito diferente da senhora, já vem sofrendo desgastes desde o início da gestão dele. Como é que a senhora enxerga? Isso incomoda a senhora? Eu vou dizer, olha, o Alexandre que eu conheço é um Alexandre que tem outra roupagem, assim, eu o vejo de outra maneira. Porque nós nos conhecemos em 94 como professores de Direito Constitucional. Inclusive num cursinho preparatório chamado Damásio, à época, mais de 20 anos, do qual também era professora, inclusive ministro Zé Eduardo Cardoso, que é meu querido amigo da PUC de São Paulo, meu colega de PUC. Então era todo mundo amigo todo naquela mundo amigo. época. Então eu encontrava Alexandre 2 vezes por semana de manhã, às 7 horas da manhã, no cafezinho. Então eu conheço há mais de 20 anos. E sempre intercambiamos livros, direito constitucional, participamos de eventos. Tudo bem, mas vocês têm pensamentos, linhas de pensamento diferentes. Temos, mas eu acho que o que prepondera é o respeito. O Alexandre, posso chamá-lo assim, ele tem grande respeito pela minha pessoa, também tem o respeito. Qual a principal diferença no pensamento? Eu acho que nós divergimos em alguns pontos, mas eu posso dizer que ele me deu carta branca no campo técnico, e foi uma das condições para eu coloquei ali 3 condições. Primeiro, que eu fosse eu tenho minhas posições claras, até porque tenho uma coluna no Globo, escrevo há mais de 5 anos sobre direitos humanos, me posiciono, temática do aborto, temática das drogas, temática da causa LGBT, tudo isso está escrito. E eu ele não vou sabe deixar exatamente como a senhora pensa. Quando ele me convidou, eu falei assim, você tem certeza? Eu vou manter o mesmo? Mantenha. 2, que eu pudesse montar a minha equipe sem qualquer cerceamento, e assim eu fiz, estou muito feliz, e que eu pudesse eleger as minhas prioridades. Então, o que eu posso dizer é que a minha relação com ele é muito boa. Secretária, desde o primeiro dia do ano, o país inteiro assiste estupefato a essa crise penitenciária muito grande, principalmente no norte do país. Começou em Manaus, depois para Roraima, agora no Rio Grande do Norte. Como a senhora avalia a reação do governo até agora, diante desses mais de 130 presos mortos? Veja, realmente havia um risco iminente. Não foi novidade a ninguém. Era uma tragédia anunciada, como se diz. Sem dúvida. A novidade, eu creio, foi o número de mortos, foi a proximidade. Ninguém aguardava. Mas o governo não fez nada para impedir também, embora já fosse esperado, e a gente já tem visto nos últimos anos acontecendo episódios pontuais nesses estados. Mas aí eu quero fazer justiça ao Alexandre, que desde, eu me recordo, eu nem havia sido nomeada, porque eu fui nomeada em meados de junho, e uma primeira reunião que eu participei a convite dele já foi com todo o secretário de Segurança Pública. Eu era uma das únicas mulheres com a secretária de Segurança do Distrito Federal, que é a única mulher que ocupa essa pasta. E ele já ali costurava o Plano Nacional de Segurança, que busca, nas palavras dele, enfrentar 3 chagas, que é a chaga do homicídio, buscando reduzir o número de homicídios e de feminicídios, os crimes de fronteira, que aí vem todo o debate. Armas e drogas, etc. Pessoas, armas, drogas, e aprimorar, racionalizar o sistema carcerário. Então, pelo menos por 6 meses, e há reuniões aí, que eu diria, ao menos 3 reuniões por semana, se não mais, para qualificar esse Plano Nacional de Segurança. Bom, mas o fato é que nada tinha sido feito porque não foi evitado, né? Por mais que isso estivesse em discussão, não houve uma consequência prática disso. Porque, veja, a política, primariamente, claro que agora se tornou um problema nacional, não há dúvida disso. Mas, no campo da Constituição, a política de segurança cabe aos estados, como responsabilidade primária. É que agora assumiu ali... Pois uma proporção gigantesca. Uma proporção gigantesca. E extrapolou completamente as fronteiras estaduais. Absolutamente. Então, veja, e aí é o que eu digo, o Poder Executivo, por melhor que seja, por mais interlocução que tenha entre o governo federal e os estaduais,
minha sincera opinião, não dará conta deste problema, porque ele é muito mais complexo e multifacetado. Ele demanda, no meu entendimento, um pacto entre os três poderes e entre todas as esferas federativas. Porque se você tomar um dos problemas, que é a superpopulação carcerária, ela é a ponta do iceberg da cultura do encarceramento em massa. Nós temos que repensar a pena privativa de liberdade. Para quem e para quê? Eu tenho uma posição clara, que coincide nesse ponto com a posição do ministro Alexandre. Privação de liberdade deveria caber aos crimes que envolvam violência e grave ameaça. Ponto. Ou seja, investir mais em penas alternativas para pequenos traficantes de drogas. Esse cardápio está previsto pela Constituição. Não é que a Constituição prevê só a pena privativa de liberdade, ela prevê a restritiva de direitos, e por que não se usa? Porque há essa cultura tão grande de encarceramento, né? Quando o juiz tem que dar a sentença, ele sempre dá pela pena privativa de liberdade. Veja, aí eu acho que é um problema, mais uma vez, multifacetado. É a cultura jurídica do judiciário, do Ministério Público, mas também da população que às vezes quer que a pessoa responda. Exato. E aí você gera, Amanda, esse círculo vicioso. O Brasil caminha para ser a terceira maior população carcerária do mundo, perdendo hoje para 3 países, Rússia, China e Estados Unidos. Temos 660 mil presos e presas ao todo, e a nossa capacidade do sistema é metade, 300 mil vagas. Fora os mandatos de prisão a cumprir, exato, né? Que são mais uns 400 mil. Se a gente fosse colocar isso na conta, 40% dos presos são provisórios, nem foram sentenciados. Mas isso é um problema o quê? Da morosidade, por exemplo, do sistema judiciário, esses 40% dos presos provisórios? Isso é um problema interessante. Então, você disse algo muito interessante, que é a questão das penas alternativas. E eu gostaria de somar com outro mecanismo, que é a audiência de custódia, que foi implementada por ordem do Supremo a partir de uma ADPF, Arguição de Excluimento de Preceito Fundamental, julgada em setembro de 2015. Veja, Amanda, em setembro de 2015, meu querido amigo Zé Eduardo já tinha dito que as prisões brasileiras eram masmorras medievais, que ele queria morrer a ir. É verdade. O STF, em setembro de 2015, por unanimidade, declarou que a questão carcerária é um estado de coisas inconstitucional. Esse é um instituto que nós incorporamos da jurisprudência da Corte Constitucional colombiana e determinou a todos os tribunais a realização de audiências de custódia. Mas as reportagens mostram que, por exemplo, as audiências de custódia têm prendido mais do que soltado, mais do que libertado. Os dados, pelo menos os dados que eu tive acesso, e aí aplauso ao ministro Lewandowski, que conduziu isso com muita eficiência e muita competência, firmando termos de cooperação em todas as unidades federativas. Pelo menos pelas pesquisas que eu tenho em mãos, 44% daqueles que passam pela audiência de custódia são liberados. Ou seja, a audiência de custódia ela é importante para resguardar o direito do preso ou da presa de ser visto e ouvido pelo judiciário, no prazo de 24 horas da detenção. Também é um mecanismo que previne a tortura, porque a tortura se oportuniza nas primeiras horas do crime. Então, eu acho que a audiência de custódia há que se investir muito em audiência de custódia, e o ministro, eu creio que sabiamente, propôs até sejam elas retroativas. Porque muitos que estão ali, enfileirados nas cadeias, não passaram pelas audiências de custódia que foram implementadas a partir de, agora, muito recentemente, ano passado. Então, qual é o círculo vicioso? A superlotação inibe ou compromete a ressocialização. Se você não tem ressocialização, você está alimentando a reincidência. O grau de reincidência chega até a 80% das penas privativas de liberdade. O indivíduo sai da cadeia, vai para a rua e volta para o sistema, que se retroalimenta. É uma fábrica de criminosos, exato, né? Tem que cortar o mal pela raiz. E se você avaliar, há propostas de ressocialização, programas exitosos no Brasil? Mas sempre envolvendo 246 presos, unidades menores. E o que a senhora acha dessas medidas emergenciais que foram anunciadas pelo governo, né? Você tem as Forças Armadas para fazer as varreduras, foi muito questionado, esse não é o papel das Forças Armadas, né? Tem a Força Nacional de Segurança, que é claro, tem que ser deslocada para esses lugares, você tem a transferência dos líderes, supostos líderes de facções para outros presídios, a construção emergencial de presídios, quer dizer, são paliativos, enxugar gelo, eles atacam o cerne da questão, o cerne do problema? Eu creio que são medidas a curto prazo, são paliativas e são a curto prazo. Mas são necessárias. São necessárias. Agora, ninguém vai resolver o sistema, a questão carcerária não é com essas medidas. A curto prazo, elas são necessárias,
mas a médio prazo, mudar a cultura do judiciário não vai ser para a próxima terça-feira. Mas eu creio que o crime, ele cada vez mais se organiza, se sofistica, se refina e se transnacionaliza. É como se o Estado estivesse andando a reboque. Exato, né? a resposta estatal tem que tá seguir a mesma linha de se transnacionalizar. É sempre a reação, né? E não a prevenção. Exato. Sempre dá essa então, acho que eu vejo esse momento como um momento dificílimo, crítico, desafiador, mas como uma oportunidade para que as políticas públicas sejam fortalecidas, repensadas, revisitadas. Nós não podemos persistir, perpetuar nessa falência, no colapso do sistema carcerário. Vamos falar um pouquinho sobre essas soluções? Professora, vou chamar um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta falando ainda sobre a crise no sistema penitenciário, sobre as possíveis soluções e também sobre a lei antidroga, sobre o estatuto de desarmamento, sobre aborto, sobre tantas outras questões que são importantes. Nós voltamos já já, não sai daí. Olá, estamos de volta com a secretária nacional de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, Flávia Piovesan. Conversamos muito sobre a crise penitenciária, né, no primeiro bloco do programa. Ainda sobre esse tema, Flávia, acabou ficando um jogo de empurra, né? Primeiro, o governo federal falou aquilo que você já disse, né, que a segurança pública é uma questão dos estados, né? É responsabilidade dos estados. Os estados dizem que estão sem recurso e precisam de mais policiamento de forças armadas na fronteira. Todos dizem que o judiciário tem a morosidade do judiciário. Afinal, de quem é a responsabilidade? Eu defendo seja uma responsabilidade compartilhada. De todos. Realmente é de todos, é do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e da União e dos Estados. Realmente não há como isentar em graus diferenciados, mas são responsabilidades compartilhadas e é por isso que a dramática situação a que chegamos demanda também respostas compartilhadas e articuladas e no marco de uma cooperação. Mas a senhora acha que, por exemplo, eu lembro que em 2014, na eleição, tinha essa discussão sobre tornar a segurança pública um tema nacional, uma questão nacional federal, né, do governo federal. É necessário isso? Já chegou a hora? Porque é uma das principais preocupações dos brasileiros, né? A gente sempre vê naquelas pesquisas saúde, corrupção, segurança. Segurança sempre está ali. Deveria ser uma questão do governo federal, uma responsabilidade? Eu creio que nós estamos hoje repactuando isso. Quer dizer, é a primeira vez que a União entra de forma muito incisiva, até pelo grau da crise. Quer dizer, o grau da crise com as cenas de horror que nós vimos. Já havia visto isso em Rondônia, no Presídio Urso Branco, cabeças decepadas, aquele show de horrores. Eu brinco que eles têm que, é uma brincadeira horrível, mas acho que eles têm que dar aula para o Estado Islâmico, né? Porque a gente vê essas coisas de decepar a cabeça, mas eles decepam a cabeça, arrancam coração. É né? algo assustador. Mas isso também, veja, há de se questionar. Eu me recordo em 2000, como eu estou há muitos anos na área, quando veio o relator da ONU sobre o tema da tortura, o professor Nigel Rodley, ao Brasil, eu pude coordenar a visita dele em São Paulo, que nós fomos às FEBEMs, naquela época e tudo mais, há 16 anos atrás. E numa coletiva de imprensa ele disse, olha, se o Brasil persistir brutalizando e animalizando as pessoas privadas de liberdade, que é o que eu digo, as pessoas são privadas de liberdade, ponto. Não de dignidade, integridade física, moral. Se você animaliza, não dá para imaginar que vai sair um lorde britânico. Então, aquele ser humano, ele tem o direito à ressocialização. A pena no Brasil, pelo nosso sistema jurídico, tem dois componentes. O componente retributivo, ou seja, foi cometido um ilícito penal, há de ter uma resposta, a repressão, mas o componente da ressocialização. Aquela pessoa ela tem que se reabilitar para que possa ser devolvida à sociedade numa situação em que ela tenha condições de se integrar na sociedade. Eu estou te ouvindo falar agora e me ocorreu uma pergunta que é a seguinte, até que ponto o fato do Brasil não ter punido alguns momentos graves e talvez chaves da sua história contribua para que essa cultura da violência se perpetue, né? E aí você falou em tortura, eu pensei no regime militar, a gente já mencionou aqui essas torturas de fato, você teve a Comissão Nacional da Verdade, que essas torturas foram reveladas, você remexeu naquela história, mas os torturadores de fato nunca foram punidos, eles foram anistiados, diferentemente da Argentina ou do Chile, país em que houve tortura e depois esses torturadores posteriormente foram punidos. Aí agora a gente vê esse episódio horrível do Carandiru e de repente o julgamento, a sentença sendo suspensa, quer dizer, até que ponto isso agrava essa cultura da violência e talvez mande uma mensagem
abordagem errada, né, de anistia mesmo a esses torturadores. Eu concordo com você. Eu creio que seria fundamental dizer o não à tortura, virar essa página, realizar justiça, cumprir a sentença da Corte Interamericana. É a minha posição pessoal nessa matéria. A senhora é a favor, então, da punição dos torturadores? Já escrevi vastamente sobre o assunto, não é? Então, já tenho uma manifestação clara nesse sentido. E o combate à impunidade, o direito à justiça para qualquer vítima. Agora, o Estado, quando tem e assume o dever de investigar, processar, punir e reparar, sempre nos marcos da legalidade. O caso Carandiru, na minha opinião, foi lamentável, a decisão do TJ. Por quê? Que há, no caso Carandiru, primeiro problema, de acordo com a ordem constitucional brasileira, volto a insistir, o preso é privado da sua liberdade, não do seu direito à integridade física, moral e psíquica. Primeiro problema. Segundo, o Estado, quando reprime, tem que fazer, mas sem abuso, arbítrio e violência, de maneira razoável e sem um uso desproporcional da força. E lá houve um uso desproporcional da força. Os números falam por si só. Quantos morreram de um lado, quantos morreram do outro. E houve dezenas de relatórios, é um caso que chegou à instância internacional. Lamentável, nós fizemos uma nota muito equilibrada na Secretaria, justamente focando esses dois lados, direito do preso à integridade física, psíquica e moral, com base, inclusive, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, o dever do Estado de investigar, processar, punir, de acordo com as balizas do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito, que não é, vamos dizer, o arbítrio, não é a violência desmedida. Mas tem uma cultura de violência na sociedade brasileira por trás desse homem cordial, né? Como já diria, é um homem violento? É por isso que eu vejo hoje, Amanda, um momento crítico também. Eu sempre, e já escrevi vastamente também, apelo ao pluralismo. Eu lembro que escrevi 3 artigos no Globo sucessivos, apelo ao pluralismo 1, 2 e 3. Porque a democracia requer a divergência como oxigênio, requer o dissenso, mas requer o respeito. Não, porque aí a gente ouve coisas como do secretário da Juventude, né? Que a gente ouviu, precisava acontecer um massacre desse por semana para exterminar logo com essa população carcerária. Aí você incita o ódio, você incita a violência. Eu defendo a paz, defendo o diálogo, defendo o pluralismo, a divergência. E nós temos que educar as futuras gerações. Eu tenho uma filha de 9 anos, busco educar com base no diálogo, na mediação, sempre enaltecendo como é importante escutar, ouvir, revisar. Eu, pessoalmente, também acredito em técnicas como mediação, meditação, tudo isso importa para uma cultura da paz. Nós temos que avançar na cultura da paz. Falando um pouquinho, então, de volta aquelas soluções, né, para a crise penitenciária, você falou muito nas audiências de custódia, nas penas alternativas, o que mais? No que é possível avançar, além dessas medidas emergenciais, Força Nacional de Segurança, Forças Armadas, construção de novos presídios, obviamente tudo isso é necessário, a gente sabe, mas por onde é possível essa questão das drogas, por exemplo, da lei de drogas? É possível rever isso? Claro. Antes disso, a ressocialização, acho que é o momento de mapear o que está dando certo, quais são, e no Brasil há práticas. Tem bons exemplos? Temos bons exemplos, temos no Paraná, temos as APACs no Paraná, em Minas Gerais, como histórias de sucesso. Grau de reincidência chega a 20%, sendo que o grau de reincidência geral é 80%. Às vezes chega a 15%. Que você dá a chance, você reabilita, a pessoa renasce. Aí são presos que trabalham, exato, cadeia, que estudam e assim por diante. Eu li no jornal recentemente o curso de sommelier em Roma. Roma tem um grau de reincidência baixo, de ressocialização alto, porque são faces da mesma moeda. Se você ressocializa, a potencialidade da reincidência decai. Se você não ressocializa, a potencialidade da reincidência aumenta. Não é? Então, na Itália, a Itália é primorosa por ter políticas de ressocialização. Então, eu lia, havia foto das presas e presos, com programas com sommeliers. Tentar imitar alguma coisa, né? Mas veja, até meu marido lida muito com esse tema, e ele participou outro dia no Natal de um almoço oferecido pelas presas, que tem aulas aqui na penitenciária com Alex Atala, de culinária. Ou seja, é o momento de ousar, é o momento de nós
explorarmos o repertório criativo e imaginativo. O tema das drogas... O presidente Temer disse que ousar era colocar as Forças Armadas para fazer varredura. Isso é ousar? Eu creio que é ousar nesse momento que você tem uma situação caótica. Se você avaliar a guerra, desculpa o termo, mas o que se vê, que se viu dentro de Manaus, o que se viu em Roraima, estou aguardando a situação ficar um pouco mais calma para estar no Rio Grande do Norte, estou em diálogo constante com as autoridades, com os secretários e secretárias, a fim de avaliar, não só prestando a nossa solidariedade, apoio, mas estaremos lá nesses lugares, fazendo uma visita em loco, com uma comissão, um grupo ali formado pela ouvidoria da Secretaria, pelo CNJ, pelo Ministério das Relações Exteriores e outros atores, o mecanismo de prevenção e combate à tortura, os peritos. Então, nos parece muito importante dialogar com as vítimas, os familiares das vítimas, dialogar com as autoridades e com a área da justiça. Defensoria Pública é um personagem central quando se fala em mutirão carcerário. Revisitar essas penas. Muitos já cumpriram pena e por ausência continuam presos. Outros não precisavam estar lá. Então, eu realmente vejo que o momento demanda essa resposta. A gente viu, né, nesse relatório recente aqui do Human Rights Watch dizendo que a população carcerária aumentou 85% em 10 anos, né? Eles fizeram essa medição, esse acompanhamento de 2004 a 2014. Isso deve principalmente à lei de drogas de 2006. Por isso veio essa discussão dizendo que a conclusão é que a lei é vaga, né? É omissa em vários termos. O juiz acaba julgando e sentenciando aquela pessoa, mesmo que pequeno traficante sem antecedentes criminais, a uma pena privativa de liberdade e isso já é o quê? 28%, né, da população carcerária. Quase 30% em 10 anos. É preciso rever essa lei de drogas no Brasil ou não? É só rever essa cultura do encarceramento? É preciso rever a cultura do encarceramento e nós estamos no aguardo da decisão do STF. E como é que vai ficar essa decisão, né? Em que pé que está isso? Está ainda, foi feito pedido de vistas, mas vários ministros se pronunciaram. Eu estaria já ministro tem três, Gilmar pelo Mendes, menos, né? ministro Barroso, ministro Fachin. Eu endossaria a posição de todos. O ministro Gilmar Mendes faz um longo voto em que faz alusão, inclusive, à política de Portugal, que é uma política que se pautou pela descriminalização com êxito, com prevenção, com informação, com educação. A senhora é a favor da descriminalização? Sou favorável. Mas de qualquer droga não, ou da não, maconha? com critérios. O ministro Barroso também segue a mesma linha. Acho que há que se ter critérios, mas o que eu entendo é, primeiro, há de se diferenciar o usuário do traficante. Mas o critério é o quê? A quantidade de droga que a pessoa porta? A quantidade, vamos dizer, a espécie, qual é a droga, não é? Mas acho que o primeiro ponto, Amanda, é separar o traficante e o usuário. O usuário não merece cadeia. O ministro Barroso até fez um voto especificando uma quantidade, acho que eram 25 ou 26 gramas. Exato, se portar não merece cadeia. 25, 26 gramas de maconha. E aí eu me valho da voz do ministro Alexandre quando ele diz, olha, quanto mais entupirmos as nossas cadeias, nós estamos alimentando o crime organizado, que se vale e recruta esses pequenos iniciantes soldados e soldadas. Nós, mulheres, somos ou éramos 4 ou 5% da população carcerária. Só que mais de 70% está atrás das grades em razão da lei de drogas. Já foram identificadas 1.200 mulheres que são primárias, réis primárias, portando pequenas quantidades, mães, vários critérios. E a ideia, inclusive, é começar por elas para, nesse mutirão, aí não demanda o executivo dizer soltem, porque o sistema de justiça tem que ser acionado, a Defensoria Pública, a Justiça, para que sejam elas liberadas. Esse exemplo tem que partir do STF. Se ele começa a trilhar esse caminho da descriminalização da maconha, por exemplo, ou da droga, ou especificar uma quantidade de porte, separando o usuário do traficante, já fica mais fácil para as instâncias inferiores seguirem. Sim, porque aí a voz do Supremo, a depender aí do instrumento, vincula todo o Poder Judiciário. A depender do instrumento, se for uma ação direta de inconstitucionalidade, no caso é um recurso com repercussão geral, como nós falamos no direito. Mas a função do Supremo, na atual conjuntura, ganha crescente relevância. O Supremo é o guardião da Constituição e é quem fomenta a cultura dos direitos e salvaguarda direitos. Mas a senhora vê algum caminho aberto para uma descriminalização
da maconha, como aconteceu no Uruguai ou como acontece em alguns estados dos Estados Unidos? Eu vejo que há potencialidade desse caminho pelo STF. Não tenho muitas esperanças que o nosso legislativo irá mexer nesse tema. Tem que ser, então, arbitrado pelo STF. Porque a conjuntura não é tão favorável, é desafiadora no legislativo. Então, é difícil que esse tema... Você tem um legislativo mais conservador, né? Uma bancada grande da bala. E o Supremo Tribunal Federal é aquele órgão que permite que os direitos triunfem, ainda que em conjunturas majoritárias desfavoráveis. Então, é assim que eu vejo. O Supremo tem honrado o seu papel. Eu vejo com muita alegria, muito orgulho, muitos dos temas, como desde a temática das cotas raciais, a Lei Maria da Penha, as uniões homoafetivas, quantos temas o Supremo enfrentou com muita lucidez, coragem e permitiu que os direitos triunfassem. E o aborto, me ocorreu isso agora? É outro tema que está pautado no Supremo, já foi pautado pelo Supremo, a DPF que permitia porque antecipação... no Legislativo não tem a menor chance. Exato, antecipação terapêutica do parto em caso de anencefalia fetal, o Supremo já pautou, eu também corroboro a adesão do Supremo por vários argumentos. Aquela decisão do ministro Barroso, recente, mais polêmica, também, né, de interromper a gravidez até os 3 meses. Entrevistada, acho extraordinária a decisão do ministro Barroso, entendo que nós temos que seguir a perspectiva internacional. Aborto? Não, ninguém pode ser favorável ao aborto. Não, que a mulher tem o direito Não, é a de favor da descriminalização. Descriminalização. Né? Colocando de forma adequada. Melhor, é verdade. Não, porque ninguém pode ser, né, algo cruel, algo difícil, quer dizer, doloroso. A mulher não precisa ser presa. Exato, se ela abortar, é uma decisão dela. E a própria ONU, todos os mecanismos internacionais endossam que o aborto deve ser enquadrado como problema de saúde pública. Bom, que a legislação repressiva deve ser revisitada, é o que eu acredito. Redução da maioridade penal, porque isso também já foi votado na Câmara, né? A redução de 18 para 16 anos em casos de crimes graves, com grave ameaça, estupro, sequestro, homicídios dolosos. O que a senhora acha dessa proposta? Eu também já me manifestei em artigos e estive a convite da comissão da Câmara, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, numa audiência pública sobre o tema. Me manifestei com veemência contrariamente à redução. Contrariamente por vários argumentos, desde o argumento jurídico, que entendo que viola a Constituição uma cláusula pétrea, que proíbe a redução de direitos, pelo prisma internacional também, toda a perspectiva da Convenção sobre os Direitos da Criança é que a criança tem o direito a ser criança e a desenvolver as suas potencialidades e que a privação de liberdade não é ali admitida. Nós acabamos de falar da questão carcerária, vamos entupir mais, é isso que nós vamos reservar aos nossos adolescentes? Se nós avaliarmos até Estados Unidos e outros países, estão ampliando a idade, porque entendem que até no campo da reabilitação, os Estados Unidos que adoram pesquisas pragmáticas, com dados, estatísticas, demonstram que os jovens têm mais condição de reabilitarem-se que os mais velhos. Até faz sentido, né? Exato. Tem menos mania, mais vida pela frente. Exato. Isso viola toda a ideologia do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem que ser implementado, que são aí as medidas socioeducativas. Mas o ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes, ele defende, né, como defende o governador Geraldo Alckmin também, a ampliação do tempo de internação de 3 para 8 anos. Mas não a redução, né? Não. E a senhora é a favor disso, para crimes graves, ou também acha que não é o caso? Veja, aí impera no direito o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Acho que aí demanda uma reflexão mais detida. Qual é o crime, razoabilidade, proporcionalidade, bem jurídico. Mas, a princípio, eu não mexeria no ECA. Eu creio que não é o momento de mexer no Estatuto da Criança e do Adolescente. Há riscos de retrocesso. Vamos deixar como está, intacto. É a minha avaliação. Secretário, nosso tempo está chegando ao fim, então vamos para o pinga-fogo, nosso momento final. Estatuto do Desarmamento. A senhora é contra, a favor? Absolutamente favorável à sua manutenção. Hoje mesmo eu li uma matéria nos Estados Unidos, a questão de portar armas. Os estados que investiram nessa política, o resultado foi oposto. Aumentou de forma sensível mais de 25% dos casos de homicídio. Temos que manter. Criminalização da homofobia? Temos que assegurar. Temos que assegurar a criminalização de todos os crimes de ódio. Alexandre de Moraes? Ganha o meu respeito pela sua determinação. Carmen Lúcia, ministra Carmen Lúcia.
uma querida amiga também, que merece toda a admiração, uma cultora do direito constitucional. Rodrigo Janot. Combativo e creio que está contribuindo para o Estado de Direito no Brasil. Sérgio Moro. Fiz parte da banca de doutorado dele em 2013, na Federal do Paraná. Eu vejo um juiz muito sério, comprometido e que está, entendo eu, contribuindo para as balizas do Estado Democrático de Direito. Lava Jato. É um marco na mudança da cultura política. Espero que assim seja, que nós tenhamos essa conversa daqui a 5 anos e que eu possa reafirmar o que eu estou dizendo. Donald Trump. Donald Trump vejo com grande perplexidade e medo. Lula. Tem todo o meu respeito, sobretudo em políticas de combate à pobreza. Dilma. Também uma mulher que tem o meu respeito pela sua história de vida e pela perspectiva de gênero que pôde introduzir. E Temer. Meu orientador, um homem habilidoso, discreto e que vejo está enfrentando o desafio dessa conjuntura. Secretária, muito obrigada por essa entrevista ao A Notícia. Foi um prazer contar com a sua presença aqui nesse momento tão crítico. Obrigada a você também que nos acompanhou até essa hora. Tenha uma excelente semana, uma ótima noite. Nos encontramos aqui na segunda-feira que vem. Te espero. Até lá.